Estamos de volta com linha de chegada e deixando de lado tudo que de mais triste aconteceu no domingo. Nosso assunto agora é a competição da Stock Car, vencida por Cacá Bueno, a segunda corrida do campeonato de 2011, e o Paulão Gomes, que é pai do Marquinhos. E o que aconteceu com o carro do Marcos? Foi bomba de combustível. O relé da bomba de combustível. O relé da bomba de combustível esquentou e ele entra em módulo de espera lá, em módulo de segurança, e aí pimba. Mas o Cacá falou uma coisa muito importante, aliás, no final da corrida. Isso é o reflexo de uma equipe que sabe trabalhar direito. Ele disse que ganhou essa corrida porque o treinamento, a preparação para ela começou nos erros cometidos na corrida anterior em Curitiba. É verdade. A gente sentiu muito o que aconteceu com a gente em Curitiba. Foi uma corrida para esquecer. Eu não tive bem, o carro não teve bem. Acho que de todos os carros na pista eu devia ser o de pior ritmo no final da corrida. O pit stop foi muito ruim, então foi tudo uma sequência de erros em que a gente, eu acho que pela humildade da equipe, pela competência da equipe, soube analisar isso e transformar isso em qualidades para a etapa seguinte. O que importa no estoque não é ser sempre o mais rápido, é você ter carro para chegar entre os 5. Sempre ali, entre os 5, entre os 5, entre os 5. E quando a oportunidade aparece, não desperdiçar. Não jogar fora, aproveitar e ganhar. Aí tem a estratégia. Eu lembro você conversando com a equipe, perguntando se os líderes pararem agora eu vou, senão eu vou continuar um pouquinho. Na verdade, eu tive um desgaste muito grande de pneu traseiro em Curitiba e a gente trabalhou muito nisso. E eu estava com problemas no pneu traseiro na primeira, que a gente chama stint, na primeira parte da prova. O carro ainda estava bom, mas eu já estava sentindo que estava muito traseiro. Quando os líderes começaram a parar, era a 8ª volta, e de 27. Falei, se eu parar agora e fizer 8 voltas e a segunda metade eu fizer 19 voltas, eu vou ter problema no final da corrida e, além do mais, se entrar um safety car, acabou minha corrida. Então, eu vou tentar dividir mais essa corrida pelo meio. Então, eu fui o último dos líderes a parar, parei junto com o Marquinhos, da 11ª para a 12ª. Então, eu pude fazer 12 e 15. Então, eu fiz uma divisão um pouco melhor para ter a certeza de que o carro se comportaria bem. E na segunda metade da corrida ele se comportou até muito melhor do que na primeira. É bem diferente do tempo que você, por exemplo, conquistou 4 títulos a Stock Car? Naquela época brigava eu, o Ingo, o Xande, aí depois de um tempo veio o Chico Serra. Não Afonso e Zeca de Afonso, pilotos de qualidade como tem hoje, né? Não tinha tantos? Não tinha. Hoje tem uns 10, 12. Mas as equipes eram mais... eram todas iguais, 4, 5 ali diferenciados. Depois tem uns... É complicado. Mas as equipes eram mais niveladas. Não digo não, pô. Na época, por exemplo, o Ingo ganhou 12 campeonatos de Stock Car. Só que ele tinha a equipe junto com o João Belli, que tinha um poder aquisitivo bem maior que os outros. Então contratava os melhores mecânicos e tudo. Eles eram muito melhores que a gente, entendeu? Quer dizer, pelo menos nisso... tinha essa disparidade. Nisso há uma semelhança daquela época com hoje. A equipe que tiver os melhores engenheiros vai se sobressair. Porque é uma somatória de vários fatores, né? E principalmente de fatores humanos, o que é mais interessante na Stock Car. Fator psicológico dos mecânicos, eles sabem fazer aquela troca de meio rápida, sabem fazer tudo rápido. Só que chega na hora do vamos ver, eles ficam muito nervosos e tal, e acaba cometendo algum pênaltizinho, entendeu? Então precisa trabalhar até o psicológico. Claro. Os pilotos também ficam nervosos e não têm o direito de errar, quer dizer, todo mundo fica muito nervoso. Tudo muito ali. Então, o grande barato da Stock é o fator humano fazer a diferença. Nenhuma equipe tem acesso a um amortecedor, a um motor, a alguma peça diferente da outra. Mas pelo poder aquisitivo, às vezes, você consegue contratar um engenheiro melhor, um mecânico melhor, um piloto melhor. Então, o que faz a diferença na Stock Car é a parte humana, tá? Projetando agora para a próxima etapa, Ribeirão Preto, a sua cidade natal. Ribeirão Preto, modificaram. Tá tudo pronto lá? O pessoal da Vicar foi lá, estão lá, inclusive. Modificaram bastante a pista, vai ficar bem mais larga, mais segura. Talvez tenha pontos de ultrapassagem. Esperamos isso. Então, está sendo feito um trabalho. É o segundo ano de Ribeirão. Muito bem feito. E claro, com pista de rua, no primeiro ano, muita dificuldade de ultrapassagem. Isso aconteceu em Salvador e no segundo ano já estava bem melhor. Em Salvador a corrida foi muito mais interessante que no primeiro. E eu estava certo, até perguntei para o Paulão fora do ar, que eu estava preocupado um pouco com o Ribeirão, pelo que foi a primeira corrida, de muito estreito, muito difícil de ultrapassar. A gente sabe que circuito de rua é assim. Eu acho interessante que faça parte do calendário, porque a gente tem que correr em circuito rápido, circuito lento, circuito de rua, chuva, sol. Acho que isso é o legal do campeonato, tem que andar em tudo.
Mas da maneira que foi ano passado, estava crítico, ele já falou que está bem mais largo, mais interessante a pista. Então, vamos ver se a gente pode dar um espetáculo muito melhor do que a gente deu ano Mas você passado. tem uma pergunta para ele, né? Se tiraram aquele muro lá da praça. Não, eu tinha perguntado se tinha tirado o poste da praça, ele falou, não, que não usa mais ali aquele pedaço, não tem mais nada. Mandei tirar tudo, tá tudo escuro lá agora, não tem iluminação nenhuma. Gente, quero agradecer bastante vocês, agradecer aqui o Monza Autorama que nos recebeu, essa casa aqui em Moema, na cidade de São Paulo. Todo mundo pode vir competir aqui à vontade. Nós vamos numa outra situação que não a de hoje. Nós vamos querer vocês dois e muitos outros pilotos competindo aqui. Eu vou junto. Deixando eu treinar um pouquinho, eu vou junto. Vambora. Competir aqui no Autorama. Existem competições oficiais desse esporte e brincadeira e está aqui à disposição de vocês. Bom, quero agradecer bastante e encerrando esse programa, esse Linha de Chegada, sempre nós vamos nos lembrar desse nosso amigo Gustavo Sondermann e queremos fazer uma grande homenagem a ele. Foi mais uma vítima do automobilismo, repito, um esporte de risco, mas que a gente tem que trabalhar para que esses riscos sejam minimizados, mas minimizados, e para isso existe uma FIA por trás, cuidando de tudo, existe uma CBA por trás, cuidando de tudo, existem os promotores, os médicos, os comissários de pista, os pilotos que têm que ter voz ativa nisso que o Paulão passou a fazer até com exigência, como promessa, levar planos para o prefeito Kassab em relação a Interlagos e para todo o automobilismo brasileiro. E que a gente não esqueça do Gustavo, que a gente reze pela família dele, os sentimentos para a família, mas que a gente também não esqueça, né, do carinho que a gente tem que ter também com o Pedro Boésio, que ainda está no hospital, está se recuperando, está bastante abalado psicologicamente, mas que ele ainda está lá se recuperando, então força também para ele e para a família dele. Com certeza, Pedrinho, um grande abraço. Eu gostaria de... Gustavo, vai com Deus, meu filho. Só isso aí. E Pedrinho, recupere rápido. Legal, Paulão. Então, um grande abraço a vocês. Estamos de volta na outra terça-feira com Linha de Chegada Entrevista. Até lá.